E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu tô aqui para mais um vídeo de Oshinoko, e dessa vez comentando sobre os episódios 7 e 8, e que foram episódios surpreendentes, principalmente o episódio 8, em que tivemos um destaque para a Kana e para o Aqua no final, que era a parte que todo mundo queria ver como ele iria fazer aquela cena que precisava de emoção, e que ele conseguiu, só que de um jeito surpreendente que ninguém esperava, que chocou todo mundo, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para ver os próximos vídeos de Oshinoko ou sobre outros animes também. E bom, começando com o episódio número 7, nesse episódio temos um foco na Kana, porque tem aquela questão da Kana não querer se destacar e ficar de suporte para os demais atores. Tanto que no começo desse episódio temos uma parte em que esse ator ele tem a sua fala atrapalhada e que depois a Kana dá um suporte para ele, ela improvisa ali na hora para que ele possa falar de novo. Então mostra que ela é uma boa atriz, para dar suporte para os demais e que ela faz isso muito bem. Só que tem a questão dela não querer se destacar, dela não procurar se destacar, porque ela acha que isso vai ficar desorganizado e que é uma coisa que a Kana não está gostando e que ela quer trazer a verdadeira Kana para essa peça, que é a Kana que se destaca muito. E bom, falando em parte que foi um destaque desse episódio, temos essa parte da Kana com a sua personagem, e que era uma parte crucial e que dependia da atuação da Kana, porque comparado ao material original, os diálogos da personagem dela foram cortados, foram reduzidos, e que ela tem que expressar tudo através dos movimentos, e que no final deu essa cena aí, essa cena que surpreendeu todo mundo, porque ela simplesmente conseguiu passar toda a personagem através de poucos movimentos, e que até a mangaka ficou surpresa como a Kana conseguiu passar a personagem, e viu como a Kana é muito boa, porque ela simplesmente conseguiu fazer uma coisa muito difícil e que o pessoal estava assim com o pé atrás, mas no final deu tudo certo por conta da atuação da Kana, e que através da atuação dela, ela conseguiu passar os sentimentos da personagem dela, e que era uma coisa muito complicada, mas que ela conseguiu. E bom, depois disso temos a luta entre as duas facções, e que finalmente temos a luta entre a Kani e a Kana, e que é uma luta não só entre as personagens, como também entre as atrizes, que também querem ganhar uma da outra, e que no meio dessa cena mostra o passado da Kani, mostrando que quando pequena ela admirava muito a Kana, ela gostava muito de ver a Kana atuando, e que ela era uma grande fã dela, e que ela começou a atuar por conta dela, porque ela queria ser amiga dela, e ela gostava tanto da Kana que ela deixou o cabelo curto por conta dela, para você ver o quanto a Kani gostava da Kana, e que por conta dessa paixão que ela tinha pela Kana, assim, ela cortou o cabelo curto e usava um visual parecido com o dela, tivemos uma cena em que ela acabou sendo confundida com a Kana, e que foi uma cena infeliz e que ela acabou descobrindo algumas coisas sobre esse mundo do entretenimento, porque esse cara, ele acaba confundindo ela com a Kana e fala que a audição na verdade é uma fachada, que na verdade a Kana já foi escolhida e que ela não precisa se preocupar. Só que logo depois acaba aparecendo a Kana na frente deles e ele vê que ele falou para uma outra pessoa, para uma outra criança, que na verdade o papel já era da Kana, e que a Kana não quer acreditar e pergunta para ela se é verdade, e que a Kana fala que isso é o que chama de competição manipulada e que ela está bem com isso porque ela tem trabalho. Só que não é verdade, na verdade ela não está bem com isso, e ela explica para a Kana que eles não precisam de alguém que atue melhor que os outros, e que na verdade eles querem alguém que faça a atuação que eles precisam. Então não é uma questão de atuar melhor, e sim atuar como eles querem, e que essa parte deixou a Kana simplesmente abalada e não querendo acreditar que a Kana está bem com isso. E bom, tem essa cena que mostra a Kana entrando na sala com várias pessoas dentro, e que eu achei muito boa, porque mostra as pessoas dentro da sala, que acabaram esmagando a Kana, fazendo com que ela fique do jeito que ela está agora. E bom, foi mostrado que desde pequena a Kana estudou psicologia para entender a Kana, para entender do porquê ela ficou daquele jeito, e que ela acabou entendendo que a Kana estava com medo, porque o trabalho estava secando, o trabalho estava ficando cada vez mais escasso para ela, tanto que mostrou que logo depois ela começou a cantar, porque na verdade ela queria que as pessoas vissem ela, queria ser necessária para as pessoas, e para ela ter trabalho, ela começou a se alinhar com as demais pessoas e não se destacando, tanto que temos exemplo naquele live action que ela participou com o Aqua e aquele outro cara que também está nessa peça, e que a estrela daquela peça na verdade era aquele cara, e que ela se alinhou, abaixou o nível da sua atuação para não verem que ele é um mau ator, e que é isso que ela tem feito, ela tem se alinhado às demais pessoas para poder ter trabalho, para poder continuar recebendo trabalhos, porque ela faz o trabalho que as demais pessoas precisam, e que a Kana acha que desse jeito ela vai poder ficar com as demais pessoas. Só que logo depois corta para essa cena com a Kana falando que não vai funcionar, e que a Kana não gosta dessa atuação da Kana, ela não gosta desse tipo de atuação dela, de ficar de suporte ao invés de se destacar, porque quando a Kana era pequena, ela brilhava como o sol, para ela a Kana brilhava como o sol, só que agora ela procura iluminar as demais pessoas, e que ela quer que a Kana se solte e seja egoísta
protagonista para que ela brilhe com a sua atuação, e que na verdade ela não tem que se alinhar às demais pessoas, ela que tem que fazer as pessoas se alinharem a ela, e que a Akane ela faz uma atuação muito boa na frente de todo mundo para mostrar para a Kana que ela está falando a sério, mostrando a Kana o que ela quer que a Kana faça, e que a Kana está fazendo de tudo, ela está atuando muito bem para fazer a Kana também soltar nessa peça, e mostra como se a versão criança da Kana estivesse chamando a Kana, e que assim, a Kana quer aceitar desafio, a Kana também quer participar disso e se destacar também, mas ela não consegue fazer isso porque o passado dela prende ela, o que aconteceu com ela no passado faz com que ela não queira se destacar, faz com que ela hesite em fazer isso, e que logo depois ela começou a deixar a Kana se destacar, e que a própria percebeu isso e ficou muito triste depois, porque ela começou a pensar se o que ela fez foi o certo, porque deu o efeito contrário do que ela achava que daria. Mas essa parte não acabou ainda, porque no episódio número 8, o Aqua vai ajudar a Kana a fazer isso, vai ajudar a fazer a Kana se soltar, e que ele mesmo fala para a Kane que a Kana não se entende, ela não entende ela mesma, e que juntos eles vão soltar a verdadeira Kana. E bom, finalmente temos a luta entre o Aqua e o Himekawa, e que foi uma luta que chamou a atenção, porque o Himekawa, ele é um cara muito expressivo, ele é um cara que expressa muito as emoções, e que é uma coisa que tá chamando muita atenção. Só que também temos o lado do Aqua, porque enquanto o Himekawa, ele está fazendo uma atuação totalmente emotiva, o Aqua está fazendo o contrário, ele está fazendo uma atuação totalmente fria, e que é o contrário que o Himekawa está fazendo. E por isso o Aqua também está se destacando, porque enquanto o Himekawa está muito emotivo com a sua atuação, o Aqua está muito frio, e que são duas atuações diferentes, mas que chamam muita atenção, porque eles estão em contraste uma com a outra, e que logo depois a Kana aparece, e que temos uma parte que foi improvisada pelo Himekawa, foi improvisada em cima da hora, e que ele avisou a Kana que ele faria isso, porque ele viu que eles iriam perder para a Kane do jeito que estava, porque a Kane estava ficando de suporte e a Kane estava devorando eles, e que o Himekawa achou que eles precisavam fazer alguma coisa porque senão eles iriam perder para ela. Só que não foi só ele que improvisou essa cena, porque logo depois o Aqua começou a improvisar junto com a Kana, e que a Kana ficou surpresa com isso, ficou surpresa com o improviso que ele fez ali, e que na verdade esse improviso que ele fez foi para colocar a Kana no centro do palco, para fazer o pessoal focar nela, e que ela possa atuar do jeito que ela quiser. E bom, mostra a Kana se lembrando sobre o passado dela, mostrando que na verdade a mãe da Kana queria ser atriz, só que ela não conseguiu, e quem carregou esse sonho foi a Kana, e que foi mostrado que no começo era uma coisa divertida, e que as duas gostavam muito, só que logo depois que os trabalhos começaram a diminuir para a Kana, a mãe dela começou a se tornar mais difícil, a mãe dela começou a ser uma pessoa mais difícil para ela, e que ela percebeu que a mãe dela gostava da Kana famosa, e que assim, foi um baita do choque, porque parecia que ela não ligava para a Kana atual, e que esse foi o começo dos eventos que fariam a Kana ser quem ela é hoje, a pessoa que apoia as demais pessoas e não procura se destacar, a pessoa que se alinha às demais, e que foi mostrado que ela só não desapareceu por conta desse diretor que puxou a orelha dela naquela gravação e falou que ela tem que se dar bem com as pessoas para poder sobreviver na indústria, e que foi uma coisa que ela fez, ela se alinhou às demais pessoas para poder sobreviver, e que tem uma parte bem interessante que mostra ela com o holofote iluminando as pessoas da peça, iluminando a Kana e as demais pessoas que estão atuando, e que é meio o papel que ela está fazendo as pessoas, ela está fazendo os demais atores se destacarem, quando na verdade ela tem que se destacar, e que logo depois mostra o Aqua iluminando ela, como se ele estivesse destacando ela, e que foi uma coisa que ele fez nessa hora, uma coisa que ele fez com esse improviso que ele deu, e que por conta desse improviso que o Himekawa e o Aqua fizeram, e o Aqua falando que ela pode se libertar, que ele vai ficar de suporte para ela, ela começou a fazer uma atuação que destacasse ela, e fizesse as pessoas olharem para ela com outros olhos, e verem que atuar é uma coisa divertida, e que temos essa cena dela com o Aqua, essa cena que destacou muito bem isso, destacou muito bem, mostrando que agora ela está brilhando, tanto que todo mundo ficou chocado com a atuação dela, e que esse cara que indicou ela como suporte ficou muito impressionado, porque simplesmente viu a Kana do passado, que é a Kana que se destacou muito quando era criança, e que surpreendeu todo mundo e fez com que a Kana ficasse com essa expressão, a expressão que adorou tudo isso, e que assim, está amando ver a Kana atuando desse jeito. E mostra que na verdade ela ama muito a Kana, na verdade ela gosta muito ainda da Kana, e ela só não gostava da Kana de antes, da Kana que ficava de suporte, e que finalmente eles conseguiram libertar a Kana. E bom, agora vamos para uma outra parte que o pessoal estava esperando, porque nessa parte a Kane é ferida pelo Himekawa, e que fica parecendo que a sua personagem morreu, e que é aquela cena que o Aqua precisava ter uma atuação emotiva que fizesse com que ele emanasse uma certa tristeza, uma certa frustração, e logo depois ele emanasse uma certa alegria, um certo alívio, depois de ver que na verdade ela sobreviveu, e que todo mundo estava se perguntando como seria a atuação do Aqua, porque era uma coisa que estava difícil por conta do passado dele, por conta do trauma psicológico que ele tem na cabeça dele, que envolve o passado com a morte da Aya. E bom, mostra o treinamento dele com esse diretor, e eles ficam falando sobre o gatilho do Aqua, o gatilho para ele entrar em pânico daquele jeito, e que esse diretor
fala que o gatilho dele é o sentimento de culpa que ele sente e que é relacionado ao passado dele, mais especificamente aquele evento em que a Ai morreu. E mostra que o diretor ele sabe disso e que ele também tem ideia do porquê o Aqua está nesse mundo e que na verdade o Aqua não se permite divertir na atuação por conta do seu desejo de vingança. E que assim, mostra que ele sabe do porquê o Aqua está ali, mostra que ele já tem ciência disso, até porque eles estão juntos há muito tempo. E que o Aqua falou para ele que ele não vai desistir disso, porque o único propósito que ele tem de viver é vingar a Ai. E é a única coisa que ele quer fazer. E que esse diretor fala para o Aqua que então ele só tem uma opção, que é uma opção muito dolorosa e muito exaustiva para ele, porque ao invés de procurar se divertir durante a atuação, procurar ter uma atuação emotiva enquanto se diverte, ele não pode aproveitar a atuação, ele tem que seguir o oposto disso, e que o Aqua ele tem que sofrer enquanto atua, e mostra o Aqua entrando em fúria nessa parte, mostra o Aqua entrando em fúria não aproveitando a atuação, até porque ele está sofrendo enquanto atua, ele não está aproveitando e ele está sofrendo enquanto está fazendo isso, até porque para o Aqua, atuar é uma coisa dolorosa e muito difícil, e que durante essa parte, ele não pode pensar nisso como algo prazeroso, e a cena fica muito mais pesada com ele pensando na Ai e forçando ele a sofrer mais ainda, e fazendo com que ele fique desse jeito. E bom, nessa parte, ele fala que ele vai derrotar todos que estão ali, e não só o Himekawa que está na frente dele, ele vai derrotar também a Kana e a Kane, e que logo depois gerou essa cena com ele mordendo o Himekawa, e que deixou todo mundo impressionado com a fúria do Aqua, e que esse episódio fecha com o Aqua falando que para ele atuar é vingança, e é assim que se encerra esse episódio, e que assim, você fica surpreso com essa parte, porque o Aqua ele simplesmente fez o oposto do que era esperado. As pessoas estavam esperando ele tentar superar, não superar exatamente, mas tentar saber lidar com aquilo que estava acontecendo com ele, saber lidar com o trauma dele. Só que ele foi para o outro lado, ele usou o trauma dele para fazer ele sofrer mais ainda. E essa parte dele forçando a não aproveitar a atuação, fazendo com que ele sofra mais ainda. E que foi uma parte que surpreendeu todo mundo, chocou todo mundo e que chamou a atenção do público com essa atuação que ele está fazendo. E bom, você fica querendo saber o que ele vai fazer na próxima cena, porque na próxima cena vai ser mostrado que a personagem da Kane está viva. E que o Aqua ele tem que expressar uma outra emoção, ele tem que mostrar um sentimento de alívio, um sentimento de felicidade ao ver ela bem na frente dele. E que eu quero saber como ele vai fazer isso, como ele vai fazer essa atuação emotiva desse jeito. Porque assim, essa parte dele indo pra cima do Himekawa com a fúria dele, com essa fúria que ele está sentindo, beleza. Agora a parte emotiva, aquela parte mais de felicidade, um ar de alívio para ele, não vai funcionar assim, não vai encaixar com essa parte dele sofrendo. Ou será que ele vai usar essa atuação mesmo, essa parte dele sofrendo? Sim, eu quero saber como vai ser. E bom, o que você achou desses dois episódios de Oshinoko? Você gostou da parte da Kane, que tivemos um foco nela, essa questão dela ficar de suporte para as demais pessoas, com ela se libertando finalmente, não ficando de suporte e procurando uma atuação que destacasse ela, e também essa parte do Aqua, essa parte que destacou o Aqua e a atuação dele, a forma de atuar que ele está adotando, para que ele consiga fazer uma atuação emotiva, e que está funcionando, e que vamos continuar vendo essa atuação nos próximos episódios. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo de Oshinoko sobre o próximo episódio, e que deve fechar essa peça aí que eles estão fazendo. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!